Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Alô, alô, olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. Eu sou Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão em Belo Horizonte. Este é o episódio número 29 do podcast Outra Visão. Nossa entrevistada é Relações Públicas, formada pela Faculdade Casper Libero em São Paulo, com MBA em Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM, também na capital paulista. Ela é uma profissional de comunicação com grande experiência no mundo corporativo e também na criação e desenvolvimento de projetos de comunicação para empresas de diferentes portes e segmentos. Ela contou um pouco sobre a sua trajetória profissional, ideias, experiências e propósitos nesta entrevista. Agora, imagine que em março deste ano, logo no início do isolamento social em função da pandemia do Covid-19, a nossa entrevistada literalmente arregaçou as mangas, acionou a sua ampla rede de contatos e criou, juntamente com amigos e parceiros, uma ação emergencial de compra e distribuição de marmitas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Durante a nossa conversa, ela explicou em detalhes sobre esta ação, como nasceu, quem ajudou e como as pessoas podem contribuir ainda mais. É um trabalho muito bonito que vale a pena conhecer. E é com muita alegria que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão, Agatha Yasudo Faria, a Agatha Faria, a mãe da Luísa e do Arthur, que eu sei tem muitas histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, Agatha Yasudo Faria, tudo bem com você, Agatha? Oi, Paulo, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com você. Muito obrigado, Agatha. Agatha, seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. É com muita alegria que eu te recebo para a gente bater um papo bem descontraído sobre comunicação, sobre marketing, sobre trabalhos voluntários que eu sei que você faz. E é esse o tema da primeira pergunta que eu tenho para fazer para você. Agatha, eu te acompanho pelas redes sociais e vejo que nesse período da pandemia você tem feito um trabalho muito bonito de compra e distribuição de marmitas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Agatha, me explica um pouco sobre esse trabalho. Bacana, Paulo. Em primeiro lugar, queria falar que é uma honra estar aqui com você. Vai ser muito gostoso compartilhar as minhas experiências. E começando por essa que está me dando muita motivação para atravessar esse período de crise, né, em que a humanidade está vivendo. E através de muitas reflexões eu senti que eu poderia fazer alguma coisa a mais do que eu estava fazendo, que era só assistir de braço cruzado, o famoso fica em casa sentado no sofá para ajudar o mundo, né?
Eu achei que isso não era a única coisa que eu deveria fazer. Eu achei que eu poderia usar a minha rede de contatos, a minha experiência e a minha inteligência a favor do que eu acho que eu poderia fazer. Aquela coisa, o oceano é formado de várias gotas, né? Eu me senti uma gotinha no oceano, bem pequenininha, mas que se eu pudesse me mexer, eu poderia reverberar e, quem sabe, me unir a outras gotas, fazer a diferença ali, pelo menos no meu entorno. E aí a ideia surgiu porque eu tinha conhecimento de vários donos de pequenos restaurantes que estavam com a cozinha fechada, né, por obrigatoriedade, por lei, por decreto, né, de fechamento dos restaurantes. E eu senti a dor dessas pessoas que vivem nas ruas de São Paulo e que estariam sem acesso a pessoas para pedir ajuda, as pessoas que vivem em comunidades, em lugares mais vulneráveis socialmente, que muitas delas nem são CLT, a maioria, né, no Brasil, que não teriam a ajuda do fundo emergencial. Na verdade, quando eu criei a ação, nem existia ainda o fundo emergencial, estava começando a levantar a ideia. A ideia surgiu no dia 28 de março, a nossa ação começou no dia 31 de março, e a ideia basicamente foi aproveitar essas cozinhas ociosas, que tinham muitas vezes o próprio proprietário ali operando a cozinha, e aproveitar uma rede de pessoas que estava voluntariamente levando comida nas ruas de São Paulo. Então, eu entrei em contato com alguns restaurantes, perguntei se eles topariam ser contratados para fazer um cardápio especial, sabendo que não era o negócio deles fazer marmitas. Falei qual era a minha meta. Inicialmente, minha meta era distribuir 50 marmitas por dia por 30 dias. Porque, de verdade, eu acreditei que todo esse fechamento ia durar apenas 30 dias. Foi assim que foi comunicado no início, né? Talvez 2 semanas. Aí a gente começou a perceber que talvez quarentena ia ser 40 dias mesmo. E aí a gente foi fazendo essa rede de uma forma muito, como é que eu posso dizer assim, muito colaborativa. Então, o que cada um sabia fazer direito, né? Então, o dono de restaurante tinha a cozinha ociosa e conseguia chegar nesse custo baixo. A gente começou com a marmita de 15, rapidamente a gente conseguiu negociar para 10. Hoje a nossa marmita está em 7, que o volume cresceu muito. E a gente achou ONGs que tinham pessoas voluntárias. Na verdade, assim, quase todas as ONGs, arrisco dizer, 99% foram fechadas, por decreto também. Uhum. Então, assim, elas também não puderam trabalhar, mas algumas tiveram autorização municipal para fazer essa ajuda emergencial, levando comida. E eu consegui encontrar uma dessas ONGs, que se chama ONG Novos Sonhos, que ela tem o apoio, inclusive, da Prefeitura de São Paulo, e ela conseguiu até algumas vans da Prefeitura de São Paulo. E eu comecei a ação levando para ela 50 por dia, sendo que eu estava somando as 1.000 marmitas que elas já estavam recebendo de outras frentes. Então, quando eu cheguei, eu era 1.050. E quando eu cheguei, eu fiquei muito emocionada, assim, porque eu descobri que eu achei no dia que eu comecei, tá? Eu tinha 50 marmitas na mão e eu não sabia como é que eu ia começar a distribuir, na verdade. Eu tinha muita vontade, estava chegando muito recurso, muita gente sentiu vontade de ajudar e foi me trazendo, foi depositando na minha conta. E aí eu falei, gente, se eu não tiver onde distribuir, eu vou abrir a janela do carro e vou sair distribuindo. Mas parecia uma verdadeira loucura, né? Porque eu também, como todas as mães, eu virei também professora e também tive que dispensar a pessoa que trabalhava aqui em casa para né, não correr risco. Então, assim, eu não ia conseguir fazer isso todo dia. Mas eu falei, eu vou começar e depois vai aparecer. E aí eu senti que as coisas vão aparecendo quando você se coloca, né, com a cara e com a coragem, com a vontade, com a boa intenção, e aí você pede ajuda para outras pessoas. Pedir ajuda é muito importante, né, ser humilde, né, que você não consegue dar conta de tudo. E aí apareceu essa ONG que falou, não, manda para cá que a gente consegue distribuir. E aí por 40 dias eu levei todos os dias marmitas até essa ONG, a ONG fazia a distribuição. E ao longo do prolongamento da ação e da pandemia e da quarentena e tal, a gente foi movimentando mais restaurantes e a gente foi conseguindo combinar com os restaurantes que eles levassem as marmitas até a ONG. Então, também foram liberando o meu tempo para eu me dedicar mais à educação dos meus filhos, liberando meu tempo para, né, conseguir mais ajuda, fazer mais divulgação e fazer a minha parte mais bem feita, que era de comunicação.
Perfeito. E de localizar outras pessoas que eu pudesse ajudar em outras comunidades, também outros restaurantes que eu pudesse identificar para ajudar. Porque eu comecei mais com o que eu conhecia e depois isso foi extrapolando para pequenos restaurantes que eu vi que assim a nossa ajuda financeira foi o que salvou o restaurante, ou que salvou a vida pessoal da pessoa mesmo. Gente que estava sem vender nada há semanas, e quando a gente entrava com o valor da marmita, a gente recebia mensagens emocionadas. Então foi muito bonito ajudar as pontas, assim, está sendo muito bonito, né? Ajudar as pontas, mas também, acima de tudo, ajudar esses pequenos negócios que teriam quebrado se não tivesse esse movimento. E aí foi legal que a gente viu que pipocou, ao mesmo tempo, um monte de gente fazendo isso em vários lugares do mundo, né? A gente viu ação em São Paulo, tem várias com nome, até a gente acabou não dando nome para o nosso, a gente divulga nas nossas redes sociais, porque a ideia era não ser um projeto para sempre, a ideia é ser uma ajuda emergencial mesmo, porque a gente acredita muito assim em ajudar, solidariedade, em ajuda humanitária, mas a gente não quer só fomentar a caridade, né? A gente quer fomentar assim o cuidado com o futuro, com a educação. Hoje está começando a conversar com a ONG até para fazer outros projetos com a ONG, porque essa ONG ele faz uma ajuda de ser o complemento da educação das crianças que vivem na região da Cracolândia, a Novos Sonhos. Isso o braço da Novos Sonhos. Aí tem a galera da AUE Coletivo, que está na Zona Sul, que eles têm projetos de horta comunitária, de engajamento das comunidades do Capão Redondo, Jardim São Luís, Interlagos e Promar. Eles têm outros projetos paralelos muito mais voltados para a consciência ambiental, consciência humana mesmo, cidadania, que são coisas que eu acredito mais no longo prazo, né? Mas como o desemprego bateu forte, a gente falou, cara, o pessoal vai morrer de fome. Então a gente precisa ajudar com comida. Ô, Agatha, então deixa eu só entender a dinâmica da sua ação. Você arrecadava, então, fundos e você contratava a cozinha desses restaurantes e comprava uma determinada quantidade de marmitas por um preço acordado. Como é que era essa dinâmica? As pessoas depositavam na sua conta corrente, você fazia essa compra, E como é que as pessoas podem continuar ajudando? Me explica um pouquinho mais. Bacana. A gente tem assim, a minha conta corrente virou a principal, as pessoas depositam na minha conta, mas muitas vezes a pessoa fala, eu prefiro outro banco. Aí a gente identifica se um dos restaurantes já tem outro banco e a gente tem uma planilha. E às vezes eu falo, não, então deposita direto na conta da Dona Maria, por exemplo, que é um dos pontos que a gente tem em contratação. Mas basicamente é mais na minha conta, mas também a gente dá essa oportunidade de flexibilizar, se a pessoa prefere Caixa, Bradesco e tal, a gente vai mudando para quem receber. Hoje a gente já contribuiu com 9 restaurantes, hoje em dia são 3 que estão fazendo, uma média de 40 marmitas para ONG Novos Sonhos, então é 20 da Dona Maria e 20 da Dona Hilda. E aí a gente tem 40 marmitas por dia da AUE Coletiva sendo produzidas hoje na cozinha da própria AUE Coletivo. Lá no pessoal da Zona Sul tinha um restaurante antes que fazia, que era o Brasileirinho Comidaria, mas eles também ficaram muito ajudando o pessoal na parte do vírus mesmo, eles ficaram também acolhendo pessoas no restaurante e tal, para ter isolamento social, porque nas comunidades é muito difícil fazer isolamento social, né? Então, quando tinha, tipo, uma pessoa com Covid, não dava para isolar do resto da família, eles acabaram virando um espaço disso também. Então, tiveram que sair esse restaurante. E aí, como não tinha nenhum pequeno negócio conseguindo fazer isso, a mãe do fundador do coletivo virou a cozinheira e ele é o comprador, e aí tem uma galera que é voluntária que distribui. Então, assim, é muito importante não só a galera que faz a comida e eu divulgando e a galera me doando, são todos partes muito importantes, mas os voluntários que fazem a coleta e a entrega são essenciais. E no final são os que mais estão se arriscando, né? São os que estão na linha de frente, verdadeiros heróis, e assim, de toda essa vivência que a gente só teve uma pessoa na linha de frente que pegou Covid, e infelizmente ela não pegou fazendo ação, ela pegou quando ela teve uma semana de férias, ela foi visitar a família e voltou com Covid. Nossa, mãe. Foi uma semana de suspensão da ação na Novos Sonhos. A gente teve uma semana na Novos Sonhos de suspensão e uma semana na AUE Coletivo por outro motivo lá. Mas a ação parou, 200 dias já de ação.
E em algumas ocasiões você foi pessoalmente acompanhar essa distribuição também. Me conta como é que foi essa experiência, Agatha, de ver, de testemanejar essa Foi ação. foi bem importante para seguir me motivando a entender que a necessidade é real, que a gente não estava fazendo uma coisa no vazio, né? E no começo eu fui muito desmotivada aí para a linha de frente, para próprios amigos e famílias, né, pelo risco. Mas assim, você ficar um pouco também no escuro e não ver o que está acontecendo lá na ponta, parecia que não estava me dando mais energia interna, assim, de motivação. Então, teve uma hora que eu senti que eu precisava lá ver a cara dos beneficiados e fazer essa parte mesmo, digamos, mais braçal. Porque eu estava muito nessa parte online, né? E é motivador você ver a confiança das pessoas depositando dinheiro na sua conta e confiando em você. E eu confiando nessa ONG, mas eu queria ter a confiança com a vivência, né? Para realmente ter, até para me dar mais motivação e mais conteúdo para conseguir escrever, para conseguir relatar o que estava acontecendo, para passar essa emoção toda, né? E para tirar as fotos do jeito que eu queria tirar, e para sentir, para ouvir, conhecer histórias, ver, olhar no olho de quem eu estava Uhum. podendo contribuir. E sentir também, né, que teve várias fases da pandemia, né? A fase que a fila fazia assim, dobrava esquinas e esquinas, e a gente chegava com 800 refeições, né? Porque eu ia com esse pessoal que tinha 1.000 refeições de entrega, a minha uns Hum, 50. A gente chegou uma época a conseguir contribuir com 230 refeições. olha Mas, só. assim, eu chegava nessa van que tinha 1.000 refeições dentro da caminhonete, né? E aí, às vezes, acabava a refeição antes de chegar ao final da fila. E aí tinha vezes que eu ia, depois de eu fui em vários meses separados, né? E aí, tipo, não, às vezes sobrava comida. E aí eu ficava, nossa, então será que a gente tem que parar de ajudar? Ele falava, não, agora eu vou, então, quando sobra, a gente faz uma tour aqui embaixo dos viadutos. Uhum. Nunca sobra, ele falou, sempre falta. E quando eu vou para casa, ele falou, com 20 marmitas no porta-mala, eu vou encontrar sempre no farol alguém pedindo, eu sempre vou beneficiar alguém. E é sempre uma história muito emocionante, gente que fala, cara, eu tava rezando para Deus para salvar minha vida hoje, apareceu você, você é um anjo. Então, assim, essas vivências vão motivando as pessoas que estão na ponta, sabe? De ver que às vezes você não tá vendo ali, mas às vezes está logo ali o quem você precisa ajudar. Então, foi muito importante para mim ter ido. Faz um tempo já que eu não vou. Foi legal que também, através disso, eu consegui reativar vários contatos antigos profissionais meus. A própria Unilever, tipo, no começo me ajudou com um pouquinho de sabonete e tal, que encontraram lá, uma caixa de sabonete para lavar as mãos, mas depois de um tempo, uma menina que eu pedi ajuda, ela falou, cara, que bom, vai ajudar fazendo doação de sorvete. E eu achei que eles vão fazer uma doaçãozinha. O pessoal da ONG falou, cara, eles já doaram 25.000 sorvetes. Nossa, Nossa, eu nem sabia que eles estavam assistindo e dando tanta trela para isso, e eu fiquei muito feliz. Eu falei, eles falam, por causa desses sorvetes, a gente está fazendo, quando eu já estava começando a flexibilizar a pandemia agora, final de agosto, setembro, mais para setembro. A gente está fazendo o dia da festa, toda sexta-feira, agora às 7 horas da noite, eles fazem uma festa para receber parte das crianças que são atendidas lá no projeto, junto com as suas famílias, para a distribuição do sorvete. Eles fazem disso um momento de social, de alegria. uhum. Essas crianças não estão, né, tendo, como é que eu posso dizer, oportunidade de nem ir para a escola, né, que é o básico, a educação, nem de convivência com fora da comunidade. E a comunidade é muito escasso tudo, né? Eu vivi um dia lá que é chão de terra, né? Isso lá na comunidade do Moinho, no centro de São Paulo, né? Eu nem fui para comunidades mais distantes e mais sérias, assim, com mais escassez. Eu vi um dia um menino machucando a cabeça e na vivência que eu tenho de mãe, é assim, bateu a cabeça um gelo. Aí eu gritei, segurei o menino, eu falei, alguém me traz gelo. Me olharam com cara de alienígena. Aí chegou a menina da ONG e falei, cara, eu só pedi um gelo, por que ninguém me atendeu? Ela falou, não tem gelo na comunidade, querida. Aí eu falei, eu vou ali naquele barzinho pedir gelo. Ela falou, não, você não vai ali no barzinho pedir gelo. Tá pedindo artigo de luxo. Eu falei, cara, mas é a água transformada em gelo. Ela falou, a gente tá falando de gente que não tem saneamento básico. E aí foi um tapa na minha cara, assim. Eu falei, nossa, eu achando que eu tava entendendo a situação, não tô entendendo nada. Eu tava vendo só a superfície ali. E é isso, né? A gente faz um pouco o que a gente consegue alcançar, mas aí também chegar perto da motivação para você ver que o ideal era todo mundo fazer alguma coisa, porque o Uhum. Brasilzão tá precisando de ajuda.
Ô, Agatha, quem que você... eu gostaria que você registrasse aqui os créditos a algumas pessoas que participaram e estão participando ainda do projeto. Você poderia dizer alguns nomes de pessoas que colaboraram, de empresas, para a gente deixar isso registrado? Bacana, ótimo. Fico bem honrada de falar o nome das pessoas que acreditaram desde o começo na ação, né? Minha primeira parceira foi a minha irmã, a Olivia Yassudo Faria, que também sempre tem grandes ideias e organizou como ninguém a planilha de distribuição, de pagamento, de arrecadação, me ajuda na divulgação. Tem um grande amigo também, o Gustavo Silveira, que também trabalha com comunicação e ele é muito ativo. Ele foi comigo fazer a doação, a entrega na ONG um dia, se sentiu motivado a entrar no barco e ajudar muito com a arrecadação. Ele foi atrás de todos os contatos possíveis que ele conseguiu e cada um de nós conseguiu arrecadar bastante dinheiro. São pessoas muito fortes em comunicação que conseguiram chamar atenção. Aí a gente teve a ajuda da Juliana Abreu e da Betânia Gattai, da Unilever. As duas também ficaram de olho, estão de olho na ação. Conseguiram, a Juliana, a história dos sorvetes, a Betânia, a história dos sabonetes. Tive colegas aí da Unilever que eu não falava há muito tempo, que vem contribuindo com muita força, mas eu acho que eu prefiro não falar o nome deles, porque talvez, como é ajuda pessoal, tem gente que contribui toda semana com a gente, que faz a gente reafirmar a nossa fé de que o projeto tem que seguir, assim, por enquanto. Empresas, assim, acho que eu queria falar mais das ONGs, né? A Joana é a criadora do Novos Sonhos, foi uma grande sonhadora, uma moça super nova, que está com o projeto Novos Sonhos há 10 anos na Cracolândia, ajudando as crianças a terem esse complemento da escola, e ela dá aula de balé, tem um grupo de voluntários, né? E também de missionários. Balé, jiu-jitsu e vários outros tipos de esporte. Tem o Gabriel Prieto, ele é o fundador da ONG Extreme Impact. Ele faz um projeto de levar cultura de rua para vários lugares do Brasil. Então, ele faz workshops que duram 15 dias. E ele é um dos grandes cabeças aí dessa ajuda emergencial. Tem outras ONGs que se juntaram com eles, a rede social do centro, a Associação Resiliência. São pessoas que estão desde o dia 1 também, indo lá todos os dias na ONG para pegar a quantidade que é designada a eles e levar para a região que eles atuam. Então, tem uma capilaridade bem grande, bem legal. Ô, Agatha, e uma dúvida aqui. Nossos ouvintes aqui do podcast que estiverem ouvindo e quiserem colaborar, como a pessoa tem que proceder? Tem algum link, alguma rede social específica que a pessoa pode procurar e aí entrar em contato com você? Como é que faz? Ah, bacana. Então, hoje a gente não tem uma rede social do projeto. A gente está fazendo a divulgação através da minha rede social e pode entrar em contato comigo por Instagram, por aquela mensagem direct message, DM, né? No inbox. Então, o meu perfil é Agatha Yassudo. Tem o perfil também do Gustavo Silveira, que também está arrecadando, que é G Silveira. E também a pessoa, se ela preferir fazer o depósito direto na ONG, que tem um CNPJ da própria ONG, tem a ONG Novos Sonhos, novos.sonhos. E tem a ONG também do Paulo, que eu acabei esquecendo de citar na outra pergunta, que é um grande colaborador e mão na massa aí do Away Coletivo. E o Instagram dele é Away Coletivo. Também tem a conta dele e pode receber também doações. Legal. Então, pessoal, todos esses links e perfis que a Agatha passou, viu, Agatha, vão estar todos na descrição deste podcast, tá? Então vai estar tudo lá descrito direitinho para todos poderem colaborar. Agatha, você é uma profissional da área de comunicação, relações públicas, muito competente, com grande experiência e vivência no mundo corporativo e também fora do mundo corporativo, né, com outros trabalhos, a exemplo desse que você está realizando. Eu queria que você me explicasse um pouquinho, me contasse um pouquinho assim, você como profissional da área da comunicação, como é que foi o desafio de aplicar suas competências, suas habilidades de comunicação para agitar esse projeto e fazer ele acontecer, como de fato você relatou, né, ele está acontecendo. Como é que foi assim? Você
uma página em branco e agora vou começar do zero. Foi isso, né? Foi isso. Foi muito uma motivação pessoal e foi muito uma coisa de, né, que tá, não sei se está batido ou se está na moda, mas a história do propósito, né? Então, assim, eu fiquei muito refletindo. Eu gosto de fazer yoga, de meditar. Então, a minha pergunta para mim era: se eu resolvi viver esse momento do mundo, qual é o meu papel nisso tudo? Eu tinha muito questionamento em comunicação, eu sempre comunicando o projeto do cliente, ou o projeto da empresa, ou o projeto dos outros. Eu sentia que eu tinha um papel como comunicadora de conscientizar as pessoas e não só receber do cliente o briefing, mas assim, qual é o meu briefing, né, para a humanidade, para as pessoas do meu entorno. Então eu queria ter a minha voz, o meu, digamos assim, a minha pauta. Então eu senti que era uma pauta que não era só relevante para mim, mas que era relevante para todo mundo que estava, né, assistindo o que estava acontecendo em relação às pessoas sem emprego, sem oportunidade de sair de casa, sem ter como fazer caixa para comprar comida no mercado, né? Então eu senti que era uma pauta que ia sensibilizar não era só uma pauta minha, né? Mas que eu podia ser uma porta-voz dessa pauta. Então foi muito bom, foi uma vontade que eu tinha faz tempo de ter um assunto que não fosse só para o meu bel prazer, o meu bel lucro, mas tinha, sim, como usar a minha expertise, a minha experiência e a minha própria rede social, né? Meus próprios contatos e até confiança que eu gerei nos últimos anos da minha vida, seja profissionalmente, seja pessoalmente, como que eu poderia usar essa imagem que eu construí de mim mesma para as pessoas falarem, tá, eu quero ajudar, mas talvez eu não sei onde ajudar, quem ajudar, Uhum. que quando você fala de doação, né, existe também uma, uma crença, né, de que você pode estar doando e pode não estar chegando na ponta. Eu não sei se o dinheiro está sendo bem usado, eu não sei se o dinheiro está sendo usado para realmente ajudar as pessoas. Então eu senti que eu podia fazer esse filtro, essa perícia, essa indicação, e Uhum. eu podia gerar essa confiança nas pessoas. Inclusive eu ir nas pontas era para eu ter essa confiança e poder continuar gerando essa confiança nas pessoas. Não, essas pessoas que estão dando a comida existem, elas realmente estão recebendo isso. Ah, que legal. Ô, Agatha, agora eu queria entrar então um pouquinho também nesse ambiente da comunicação do mundo corporativo. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, o que que você pode contar um pouco da sua vivência, trabalhando em empresa multinacional, trabalhando na área de marketing, de relações públicas. É, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória na comunicação, por favor. Tá bom. É uma história assim que começa com eu tive uma mudança de faculdade, né? Eu entrei na faculdade de Direito e porque eu sempre gostei de escrever e de humanas, mas eu não me encontrei. E eu vi que não era a minha. Eu queria me aprofundar em humanas, mas eu queria uma coisa muito mais, digamos assim, sei lá, que me desse mais orgulho e sentido e nada contra o direito, mas eu senti que eu não ia chegar onde eu queria, sou mais assim, eu gosto de ver as coisas sendo concretizadas de uma forma talvez mais rápida, e a justiça nem sempre é tão rápida, eu senti que eu teria frustrações ao longo da minha carreira, e ainda bem que eu consegui perceber isso lá no segundo ano da faculdade, então eu fiz uma migração em tempo, e eu entrei em comunicação e fui muito feliz. Assim, eu já entrei direto para trabalhar, acho que logo no primeiro ano, numa agência. E eu gostava muito das reuniões de brainstorming, achava o máximo, aquele monte de gente criativa dando ideia e a tal, se a ideia é para frente ou não, mas só de ter aquela chuva de ideias e tanta gente dando tanta ideia de uma maneira tão aberta para depois convergir na decisão, aquilo já me motivava. Eu falava, nossa, adoro criar, e ouvir as ideias dos outros. Então, o processo criativo sempre me deixou animada. E aí eu gostava muito de agência, mas também eu percebia que o dono da bola era o produto, né? Era o mundo corporativo. E aí eu também percebi que, assim, se eu quisesse ter uma carreira, claro que tem carreira em agência também, mas o plano de carreira do mundo corporativo é muito mais sólido, né? Começa que você tem vários benefícios, oportunidades internacionais,
Eu gosto muito de falar outros idiomas, principalmente inglês. E eu percebi que o mundo corporativo ia poder me proporcionar isso. E aí eu fui atrás, consegui uma vaga de estágio na Unilever. Entrei por uma porta em comunicação, mas, digamos assim, não era ainda meu objetivo dentro da empresa. Foi uma área de comunicação, de informática, de IT mesmo. E foi interessante, porque foi um desafio bem árduo, assim, era um tema que eu não dominava, eu não era geek, isso era 2000, tá? Eu não entendia muito da coisa, mas foi excelente, porque me ajudou a vida inteira a entender muito mais de informática, e tecnologia, que é um assunto que só cresce, né? Que hoje em dia me interessa profissionalmente muito, me interessa pessoalmente também, né? Todos nós somos usuários heavy users, né? Antes era uma coisa assim, eu vejo um pouquinho da internet por diversão, né? Dou uma navegadinha, não. Agora é tipo, você tem que saber bem da história, né? Tanto para comprar hardware quanto para entrar em aplicativos, softwares, enfim. Então foi uma base muito importante para mim, mas quando eu entrei eu sabia que eu tinha uma meta lá dentro, que era ir para a área que eu acabei conseguindo ir, que foi assuntos corporativos, que tinha no guarda-chuva de assuntos corporativos tinha comunicação interna e externa. E eu fui muito feliz que eu consegui navegar nessas duas áreas. Quando eu migrei para assuntos corporativos, eu migrei como coordenadora de comunicação externa. E aí eu consegui, depois de uns 2 anos, ser promovida a gerente de comunicação interna. E aí, no final, no último ano, eu ainda migrei para ser a gerente de comunicação externa. Então, eu tive as duas experiências. Eu tive a experiência que eu tinha sonhado bem completa. Foi bem legal, assim, foi muito desafio. Tem, né, tudo tem ônus e bônus, né, que a gente estava conversando antes de começar a entrevista. Uhum. Então, assim, né, quando você chega perto do sonho, ele não é tão fácil de viver, mas foram muitas coisas legais que eu vivi também, né? Na parte de comunicação externa, tem toda a questão de... Quando eu entrei na parte de comunicação externa, a Unilever estava se aproximando do que ela é vista hoje, essa mega empresa, proprietária de muitas marcas, mas ela ainda era uma empresa discreta e tímida no branding Unilever. E o meu líder era uma pessoa que tinha uma visão de publicidade, ele tinha vindo de um background de agência, e ele tinha essa visão de que a Unilever tinha que aparecer mais como dona, proprietária de grandes marcas. E ela ficava muito escondida. A Unilever estava começando a virar Unilever, ela era ainda Gessilever e tinha acabado de virar Unilever, e ainda era o logo antigo, e ainda não tinha um guideline de aparecer como a dona da Omo, a dona da Kibon. Ela ainda era assim, né, nos bastidores, não para esconder, mas é porque eles sentiam que o consumidor ainda não estava pronto para entender esse link entre uma empresa de sabão em pó, uma empresa de sorvetes, com uma proprietária de tomates. Eles ainda sentiam que ia causar mais confusão do que segurança nas pessoas. Uhum. E aí, assim, a própria internet, né, e a transparência foi aumentando, né? As pessoas, mesmo você não contando, as pessoas foram fazendo links mais óbvios da empresa, e ele puxou a fila dessa história da Unilever Branding aqui no Brasil. Depois que eu entrei, a gente tinha mais uma função interna de unir os pilares não, né, os negócios. Então tinha um negócio de foods, um negócio de higiene, um negócio de beleza, e a gente tinha a função de unir internamente as áreas. Então, assim, fazer as pessoas se entenderem, fazer as pessoas falarem um discurso único quando falava pela empresa, não fala só como marca. A gente costurava isso para nos grandes eventos de coletiva de imprensa, as coisas estarem alinhadas. Mas depois ele foi ousado e queria puxar isso para os produtos, e eu consegui viver isso mais na parte de comunicação interna, né? Porque na hora que eu mudei para comunicação interna, a Unilever lançou um novo logotipo e criou essa ideia de uma empresa forte que estava por trás de tudo, aparecendo nas embalagens e tal. E aí a gente tinha a missão de trazer isso para os valores da empresa, fazer as pessoas se sentirem pertencerem não a Dove, não a Seda, mas sim a Unilever que tem Dove. Você hoje está em Seda, amanhã você está em tal marca. Uhum. Então tinha todo esse... O Agatha, e nessa sua passagem pela Unilever, então você teve a oportunidade de exercitar as suas competências em outras línguas, né? Porque se fala inglês muito bem, fala alemão também, não fala?
Fala, um pouquinho. Então, mas me conta Tá aí muito como... afiado, mas fala. Desculpa. Espanhol também foi super útil, até mais na hora que eu estava de tecnologia da informação, era um departamento na Unilever que era regional. Então, minha função era, primeiro foi Brasil, depois foi América Latina. Então, assim, tive que afiar bem o espanhol. Foi bem legal a oportunidade para mim também, porque eram várias calls em espanhol e tal. E depois também tinha várias calls em inglês, porque eram times globais sendo formados. Eu usei até mais a parte de línguas, idiomas, quando eu estava nessa primeira vivência, que foram 4 anos na Unilever de TI, porque eram times mais regionais e globais. E aí eu fazia curso fora do Brasil, eu fui treinada para fazer um workshop também motivacional, baseado no conceito da Disney, aquele livro que é famoso, Nos Bastidores da Disney. Uhum. Eles têm uma universidade na Disney, é muito legal. Eles têm uma universidade para aplicar essa metodologia em empresas. Então, eles customizam, né, um produto para a sua empresa, você fala quais são os desafios, e a ideia é criar, assim, uma visão compartilhada. Então, se os funcionários estão se sentindo pertencendo àquela empresa, é porque eles estão entendendo quais são os objetivos, e estão comprando aquilo como objetivo, não só para a empresa crescer, mas para você crescer, né? Então, isso daí, apesar de ser uma questão mais de desenvolvimento organizacional até, do que de comunicação apenas, foi muito legal, porque mostrou assim, a oportunidade de comunicar e conscientizar as pessoas nesse sentido de pertencer, né? Que comunicação interna tem bastante responsabilidade nisso. Então, foi uma vivência bem importante, assim, para minha formação até. Foi, tipo, continuidade da minha faculdade, isso. Aí eu fiz curso na Disney, que foi incrível, vi todos os bastidores da Disney mesmo. Entendi por que a Disney se diferencia dos outros parques, por que as pessoas sonham em levar o filho, antes dele nascer, já sonham em levar o filho para a Disney, por que várias gerações sonham, porque eles, na verdade, eles têm valores e formas de encantamento que vão além de um simples parque de diversões divertido. Então, eles têm essa coisa de surpreender o cliente, encantar, comemorar seu aniversário, fazer você se sentir especial. Se a pessoa vai fantasiada, eles brincam com a pessoa como se ela fosse o personagem. Tem vários truques, vários códigos para fazer a pessoa se sentir única, especial e fazer aquele momento dela ser inesquecível. Não é só que ela teve um momento de adrenalina, né? Tem vários parques cheios de adrenalina, né? Mas por que tem essa mágica, né? Eles criam processos e fazem isso, treinamentos contínuos para esse processo ser absorvido pelos funcionários. E é muito legal você aprender com as pessoas que você sabe que, realmente tem um gabarito aí para passar para os outros. Uma curiosidade, esse curso foram durante quantos dias? E lá na Disney, qual Disney foi? Em que local aconteceu? Foi na Disney de Orlando, que não foi a primeira, mas hoje a principal, né? Eu fiz o curso em 2003. Naquela época, eles tinham, entre funcionários diretos e indiretos, 100 mil pessoas. Eles movimentam, na verdade, toda a cidade, porque por causa da Disney é que criou-se toda a cidade em volta, né? Então, na verdade, isso é o direto. Também inclui terceirizados, né? Mas, assim, eles têm lavanderias só para eles, eles têm toda uma rede hoteleira, e aí eles passam esses valores para toda a equipe, assim. Então, é uma coisa muito bacana de você. A gente foi conhecer desde o próprio parque, eu não sabia, todos os parques da Disney têm, na parte de baixo, no underground, existe uma outra Disney lá embaixo. Então, assim, tem salas e salas de fantasia, salas e salas de maquiagem, tudo que você imagina que acontece de repente, que aparece um personagem aqui, aparece um personagem ali, tudo eles transitam pelos esses bastidores que são subterrâneos, assim. Subterrâneos. E aí eles usam muitos personagens para diminuir fila, para tirar uma aglomeração de um lugar e dispersar para outro. Eles têm várias técnicas para fazer a história ficar mais saudável, ficar uma experiência mais gostosa, para você não ficar só 1000 horas na fila, né? Que existe muita fila em muitos lugares. Exato. Ô, Agatha, e você já levou a sua filha e seu filho lá para conferir essa experiência? Claro que eu levei já sabendo umas dicas de bastidores. Tipo assim, eu vou dar uma aqui para os ouvintes. Isso. Quem é muito animado e não consegue nem dormir porque vai lá pro parque e tal, e chega 1 hora antes, tem essas pessoas que chegam 1 hora antes de abrir. Quase sempre eles abrem o parque 1 hora antes do horário oficial.
Eles analisam o dia, tem algumas considerações a serem feitas, mas eles premiam essas pessoas que são os fiéis, digamos, os early adopters, né? Que estão lá e eles liberam a Disney antes. E não tem nada mais mágico do que você entrar na Disney antes do parque abrir. Que aí você tem os brinquedos praticamente só para você. É uma viagem, é um sonho. Aquele lugar vazio, sem fila. Pode escolher assim, nossa, eu vou 3 vezes na Space Mountain, não tem fila. Nossa! Então eles têm essa coisa de, tipo, valorizar quem valoriza eles. É muito legal, assim. E eu fiz a experiência de chegar 1 hora antes, a gente conseguiu chegar... A gente chegou uns 40 minutos antes, a gente entrou no parque vazio e foi muito mágico. E depois, né, é aquela avalanche de gente. Exato. Ó, pessoal, anotem essa dica, hein? Anotem essa dica. Agatha, agora eu queria ouvir de você um pouco sobre o coletivo Amor de Madre. O que você podia me falar sobre o coletivo Amor de Madre? Eu sei que é uma empresa que trabalha com exposição de artes, com artistas plásticos, mas o que você podia me contar um pouquinho sobre esse projeto? Que eu sei que também tem um envolvimento muito da sua irmã, da Olivia, que inclusive espero em breve poder entrevistá-la aqui no podcast Outra Visão, tá? Acho que ela vai gostar muito, Paulão. Faz o convite. Ela, na verdade, que é a fundadora e criadora do Coletivo Amor de Madre. Eu só fui entrar alguns anos depois de ter saído da Unilever até. Ela criou esse projeto quando ela estava ainda na Faculdade de Artes Plásticas na FAAP. A ideia era realmente ser um coletivo de artistas, mas levando para o público o design e a arte. Então, ela foi uma das primeiras galerias de design e arte do mundo. Aqui do Brasil, a primeira, com certeza. E a ideia era valorizar o design brasileiro elevado à categoria de arte, não só design para móveis, né, imobiliário. E ela teve, por vários anos, a galeria aberta ali na Rua Estados Unidos. E quando eu saí da Unilever, ela me chamou para ativar alguns projetos de exposição e captar recurso. Então, um dos principal que eu captei recurso foi o Can City, que foi um projeto desenvolvido por uma dupla de artistas, é um casal, uma é inglesa, a outra é japonesa, e eles faziam um trabalho de coleta de latinhas e de vidros pela cidade de São Paulo, junto com catadores de lixo, para conseguir criar objetos de arte. Então, a gente conseguiu, na época, o patrocínio da Heineken, fizemos a exposição, grande parte do acervo foi vendido, são peças lindas, e a gente fez, assim, através desse projeto de captação de lixo, né, também o desenvolvimento de algumas cooperativas. Então, a cooperativa entendendo que aquilo que eles estavam captando poderia ser transformado não só em matéria-prima para outro produto básico, né, mas também poderia ter o que chama-se de upcycling. Então, normalmente, a reciclagem é um downcycling. Então, você pega uma latinha e você transforma ela, provavelmente não vai ser outra latinha. Eu não entendo muito qual vai ser o desígnio dela, mas ela normalmente vai transformar numa coisa que vai ser com um valor percebido menor. Uhum. E aí, quando você pega o movimento de transformar lixo em arte, você faz o movimento ao contrário, de upcycling. Então, uma latinha vai ser transformada numa cadeira de jardim maravilhosa. Eu não sei se existe espaço para você publicar, eu posso te mandar as fotos desses objetos, que foram muito lindos. Por exemplo, os vidros verdes da garrafa da Heineken, foram soprados e transformados em frutas brasileiras. Então, tinha uma pinha, e essas frutas brasileiras foram acopladas em algumas bases de madeira, que eram também de marchetaria, também de reciclagem. E algumas foram, assim, bases mais simples, retangulares ou ovais, e uma mais maravilhosa que eu amei, que era de marchetaria, fazia a formato de um cactus. E aí, nas pontas do cactus, tinha essas imagens esses vidros soprados em formato de frutas brasileiras. Nossa, que então, muito legal. Bom, Agatha, e essa exposição, esses objetos, eles foram expostos também nos Emirados Árabes? Não teve alguma repercussão lá nos Emirados? Como é que é essa história? Não foi? Sim.
O Coletivo Alma de Madre fez por diversos anos parte de uma feira chamada Design Days Dubai, e a proposta do coletivo foi sempre levar o design brasileiro, né, elevado à arte, e também ter diálogos de reflexão sobre upcycling. Então, lá no Design Days Dubai era bacana que tinha muitas galerias muito famosas, né, de Londres, Paris, Catar, Beirute, com designers muito famosos, assim, né, Irmãos Campana e tal. Mas a Olivia tinha sempre a proposta, o Coletivo Alma de Madre, de levar esse diálogo de upcycling. Então, era sempre uma dos estandes selecionados pelos sheiks, para os curadores lá do sheik, para o sheik ou para os príncipes fazerem a visita para tentar entender o que o Brasil tinha para contar dessa visão de transformar lixo em arte, né? Então, e assim, não ficava nada com cara de lixo, né? Não era aquela árvore de Natal de sucata, né? Era uma coisa que realmente você nem imaginaria que o que veio de matéria-prima ali já teria sido descartado no lixo comum. Então, foi muito valorizado, muito bacana, e os projetos sempre foram valorizados lá. Ela chegou a visitar até o castelo da... Aí você conversa com a Lívia, ela chegou a visitar o castelo da Sheikha lá, da Latina. Ótimo. Agatha, vamos finalizando aqui a nossa conversa, mas eu ainda tenho duas perguntas para te fazer. Você falou sobre Japão, que eu queria saber da origem do seu sobrenome, Yasudo. Queria saber se é japonês, qual que é a origem do sobrenome, se é por parte de pai, de mãe. Me conta um pouco dessa sua influência familiar do Oriente, me conta. Sim, é por parte de mãe. A minha bisavó esteve naquele primeiro navio que chegou no Brasil dos imigrantes japoneses, e ela veio com a cara e com a coragem bem, quer dizer, ela era bem pequenininha, foi enviada, foi emissária da família. Ela veio com 2 tios. A história nem é tão feliz assim. Os tios dela não tinham filhos, e aí, para eles poderem embarcar e conseguir uma nova vida no Brasil, que eles tinham essa promessa, né, de que aqui seria uma terra fértil para ambiente rural mesmo, né? Para conseguir embarcar, eles tiveram que conversar com os pais dela, dessa minha bisavó, e eles doaram a filha para os tios, para eles poderem adotar e aí poderem embarcar. Então, ela veio como filha adotiva dos tios, com a promessa que um dia ela voltaria a ver os pais, mas acabou que ela nunca mais conseguiu voltar para o Japão. Mas ela teve uma vida razoavelmente feliz. Depois ela casou, teve 5 filhos, um deles foi o meu avô, e a minha mãe já é mestiça, a minha avó era de origem portuguesa, então eu já sou 2ª geração de mestiço, mais misturada ainda com italiano e português junto também. É isso, tem essa vontade, esse sonho de conhecer essa parte da minha história, essa minha origem. Eu nunca fui para o Japão, espero que essas fronteiras abram e eu prospere para conseguir chegar lá logo. Então, Agatha, a última pergunta aqui para eu te fazer. Eu sei que você gosta de viajar, ainda não foi para o Japão, como você comentou, mas me conta assim, você tem alguma lembrança, alguma história legal, curiosa, engraçada de uma viagem que você fez, alguma coisa divertida? Enfim, o que você podia contar aí dessas suas andanças aí pelo... Aí são tantas histórias, eu fiquei pensando qual que é mais cômica, né, e publicável. Eu realmente fiquei assim com dificuldade de achar uma cômica, assim. Tem umas que me impressionaram muito, assim. Por exemplo, ir lá para Dubai e ver ao vivo, né, essa coisa dos reis e rainhas, e sheik e príncipe, e essa corte, né, ver, eles chegam assim, antes deles chegarem, vem um batalhão na frente de umas 50 pessoas para avisar que o sheik vai chegar em tantas horas. E aí precisa todo mundo se posicionar, e precisa só uma pessoa no stand, a outra tem que ficar mais distante e tal. Tem toda uma preocupação de segurança e até de visual, de como é que vai estar o lugar. E aí você vê assim, quando o cara chega, né, dependendo da altura né, o príncipe chega com mais uns 20, o sheik chega com 50 quando ele chega. E aí tem todo um comportamento, fica todo mundo meio duro, assim, mas são pessoas que se interessam por arte, né, e são cultas, aí eles querem ouvir, quem recebe é o criador, né, do stand, o dono da galeria.
prestam muita atenção, mas assim, é toda uma atenção, né? Ninguém sabe direito o que faz, se pode olhar, se pode fotografar, se vai ser preso se fotografar, porque tem aquelas histórias, né? Que se rouba, corta a mão, se não sei o que lá, corta não sei o que lá, você fica morrendo de medo. Uma coisa muito engraçada foi a primeira festa que eu fui lá em Dubai, assim, cheguei com todo mundo falando, é proibido beber aqui, é proibido não sei o que lá, é proibido, proibido, proibido. Aí eu cheguei na primeira festa, era a festa patrocinada pela Viúva Glicol. E ué, o que vão servir na festa Viúva Glicol? A minha irmã falou, assiste pra ver. A gente foi no Burj Khalifa, dentro do Hotel Armani, nossa, fino do fino, né? A gente chegou lá, eu achei que não ia ter, né? Que ia ser só uma coisa branding. Nada, tinha champanhe nas árvores. Champanhes amarradas nas árvores. Você puxava a champanhe assim e punha no copo. Nossa! Eu nunca vi tanta bebida de graça chique na minha vida. Aí você matou a sede, Aí matei a sede e vi que, na verdade, assim, não pode, mas como era mais internacional o evento, então pode, mas não pode, não é pra ficar falando muito. Então, assim, Dubai é um Emirados Árabes, e Dubai, principalmente, eles querem ser vistos como mais abertos, né? Eles não querem desonrar, né, o Alcorão e a religião, mas eles querem ali atrair as pessoas internacionais. Então, também teve o dia que eu fui na praia e eu fui inteira vestida na praia. Eu queria saber o que era uma praia árabe. Uhum. Eu tava achando que uma praia árabe era a coisa mais careta do mundo. Fui de roupa comprida, tal, calor, calça. Na hora que eu chego na praia, tinha umas loiras lá de fio dental. Fiquei chocada, parecia. Mas também tinham as mulheres vestidas com as roupas compridas, cobrindo o rosto, assim. Então, foi um choque para mim, assim, porque, assim, tem essa abertura, mas também tem quem eles são de verdade, que são as pessoas que só os homens podem se vestir com calção. As mulheres têm que ficar inteiras cobertas, mas eles permitem e existe lá com naturalidade os gringos frequentando a praia como se fosse em qualquer lugar, só não tem topless, né? Quer dizer, dá para ver de longe quem que é o gringo ali, né? Olha o gringo! Tá de biquíni, né? E eu tava assim no meio do caminho, assim, desconcertada. Agatha, vamos finalizando aqui a nossa conversa. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer a você pelo carinho, pelo prestígio, pela disponibilidade em atender aqui o meu convite. Também vamos registrar, agradecer a todos os ouvintes, né, que acompanharam o podcast até agora, a família Yassudo Faria, que com certeza vai ouvir este podcast, né, Agatha? E Agatha, gostaria de finalizar pedindo para você deixar uma mensagem, um pensamento, uma reflexão, enfim, deixar um espaço aberto para você deixar um recado final aqui para os ouvintes. Por favor. Legal, tá bom. Eu acredito que, assim, pensando assim no ambiente de comunicação, para mim, comunicação é também conscientização. Então, a palavra consciência, eu acho que está muito em voga nos últimos anos e acho que tudo isso que aconteceu em 2020 fez isso aflorar muita força nas pessoas. Então, queria pedir que cada uma das pessoas que trabalhe em comunicação coloque sempre isso na sua pauta principal, seja lá qual for o projeto, colocar a sua própria alma, colocar o que é consciência para você, pode ser diferente o significado disso para você e para mim, mas assim, sempre não deixar perder os seus valores porque você tem um produto que é diferente daquilo que você acredita. Eu acho que sempre você tem que puxar isso, mesmo não sendo o seu produto, sendo do seu cliente, trazer que a responsabilidade hoje com o planeta, com os seres humanos, né, com os animais, com a nossa pegada, com o nosso legado no mundo, para a gente, para as próximas gerações, ela deve ser uma das missões da pessoa que faz a comunicação. Né? Vender é importante, lucro é importante, eu não sou contra nada disso, mas eu também acho que a missão de uma marca também é deixar uma mensagem que seja edificante para a educação das pessoas, tanto crianças quanto adultos, né? Sempre fazer as pessoas refletirem sobre aquilo que elas estão contribuindo no mundo. Vamos encerrando aqui o nosso podcast. Agatha, um beijão para você, para toda a sua família, tá bom? Obrigada, querido. Foi um prazer estar aqui com você. Uma delícia esse papo. Obrigada para todos os ouvintes. Beijo. Um beijo. Tchau.